Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao último dia da conferência do NEFI, os Desafios Contemporâneos da Igreja. Sim, meus amigos, chegamos ao último dia, né? Poxa, ao longo desses 4 dias passou tão rápido e nós temos aprendido tanto ao longo desses dias. Mas calma, ainda tem mais para nós aprendermos. Ainda tem mais uma palestra muito legal para nós, do Thiago Kiefer, que daqui a pouquinho vai estar falando para nós sobre a história do pentecostalismo, tá bom? E, desde já, nós, do NEFI, queremos agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco ao longo desses dias, tá bom? Você que não pôde estar em algum dos dias, nós vamos disponibilizar todas as palestras daqui a alguns dias, semana que vem, provavelmente, para vocês assistirem, para vocês verem, reverem o conteúdo, reverem todo o conhecimento que foi partilhado aqui por todos os palestrantes, por todos os participantes também que contribuíram com suas perguntas, né? Então, fiquem ligados aí. Se você ainda não segue o NEFI no Instagram, por favor, siga. @NEFI Estudos, dá essa moral para nós lá no Instagram, tá bom, pessoal? E fiquem ligados porque tem muita coisa boa nesse segundo semestre para o NEFI, tá bom? Tem o nosso clube de leitura. Em agosto nós vamos ler o livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, um livraço, eu li o ano passado, vou ler de novo juntamente com o clube de leitura do NEFI, e no final do mês de agosto nós vamos nos reunir para discutirmos essa obra tão bacana. E, como eu disse mais cedo, hoje está conosco ele, Thiago Kiefer, ele que é doutorando em Teologia pela Faculdade EST e mestre em História pela Unicinos, né? Atualmente, Thiago, ele pesquisa temas relacionados à história do cristianismo e, mais precisamente, o pentecostalismo. E é justamente pelo pentecostalismo que nós chamamos o Thiago aqui para falar conosco sobre esse tema tão legal. Thiago, seja bem-vindo ao NEFI e, desde já, meu irmão, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Viu? Estamos muito felizes de ter no NEFI. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Que bom, meu amigo, que bom, perfeito. Thiago, quando você quiser, já pode começar a sua exposição, fique à vontade, a casa é sua. Então tá certo, mais uma vez, boa tarde a todos e todas presentes aqui. É uma grande alegria ser convidado para essa palestra aqui no NEFI. Eu escrevi no chat brincando, no dia da palestra do professor Thiago, sobre a ecoteologia, que o NEFI era resistência, mas, na verdade, era uma brincadeira com um grande fundo de verdade, né? Numa época que cada vez menos as pessoas estão interessadas em estudar, e quando eu digo estudar, é parar, pensar, refletir, ver contradições, ver o que a gente pode melhorar, o que a gente está legal e tem que manter. E hoje, informações muito rápidas, né? A gente até vai falar um pouco disso na palestra de hoje. É um grupo que se propõe a estudar, é muito legal, muito bacana. Parabéns. Eu vou compartilhar aqui os meus slides para vocês irem acompanhando a minha linha de raciocínio no dia de hoje. Só tem que ver como é que faz isso agora. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? O Gordo está dando mais trabalho nesse início ali. Verdade. A equipe funcional, se a gente está propondo o jogo. Ainda não, está carregando. Beleza. Agora deu. Deu? Então tá certo. Então, como foi o convite, né, para eu falar um pouco sobre a história do pentecostalismo e dentro, né, do tema da conferência sobre os desafios da igreja contemporânea. E o pentecostalismo certamente está entre esses temas que a gente precisa, gostando ou não dele, pelo menos dar atenção para ele, porque não tem como fugir dessa temática, né? A gente, por onde passa, não interessa se é um bairro rico, se é um bairro pobre, se é uma cidade super populosa, urbanizada, ou se é uma cidade mais simples, mais afastada. A gente sempre vai ver lá uma igreja
pentecostal. E como eu vou falar também durante essa palestra, mesmo em igrejas que têm uma proposta que aparentemente não é pentecostal, o pentecostalismo, de alguma forma, trouxe alguma contribuição para ela na sua forma, talvez alguns lugares de liturgia, talvez outros lugares de ênfases na própria oração, ênfases nas próprias músicas. Então, é um tema que a gente, para pensar a igreja contemporânea, a gente precisa pensar o pentecostalismo. Mas aí, quando foi a proposta, né, se falasse assim, Tiago, fale sobre o pentecostalismo e os desafios da igreja contemporânea, e não falasse a palavra história, eu confesso que na escolha dos meus assuntos para trabalhar aqui hoje, seria mais fácil para mim, porque daí eu partiria do presente e não precisaria voltar ao passado. Mas aí, quando coloca a palavra história, a gente tem que pensar o que falar sobre história. Porque se a gente coloca o passado, existem muitas coisas para serem ditas sobre o desenvolvimento e sobre as origens e sobre a formação de qualquer movimento que seja. Então, por exemplo, se eu for falar sobre a história da esquerda brasileira, me pediram para falar sobre esse tema. O que eu vou falar sobre ela? Eu vou falar das origens? Eu vou falar do desenvolvimento? E o que eu vou selecionar das origens e o que eu vou selecionar dos desenvolvimentos? Será que se eu colocar um esquerdista do dia de hoje, com um esquerdista lá do Partido Comunista lá de 1922, será que eles vão se entender nas suas pautas, nas suas propostas? Provavelmente eles não vão se entender muito, porque as demandas são outras, as contradições do próprio movimento são outras, aquilo que é preciso que eles escolham como pauta para estruturar o seu movimento também são outras. E quando se trata na história do cristianismo, e mais precisamente do pentecostalismo, a gente tem uma palavrinha na teologia que é usada bastante, que é apologética. Certamente vocês já ouviram falar dessa palavra. E o estudo das origens, para qualquer tema que a gente quer desenvolver uma apologética, sempre é escolhido, porque quer ver o quanto nós hoje estamos ligados àquilo que era lá no princípio. O quanto nós hoje estamos falando daquilo que era lá no início do século XX. Então, por exemplo, se alguém me pede para falar sobre o calvinismo, geralmente pediram saber sobre o calvinismo se desenvolveu no Brasil, o que eles corrigiram lá dos princípios. Eles querem saber, primeiro, a história do Calvino, depois a formação lá das ortodoxias calvinistas, acontece a mesma coisa com outros movimentos, mas citando um aqui, e o desenvolvimento desse pensamento para chegar ao que chegou nos dias de hoje, muitas vezes é esquecido. Então, a gente estuda as origens, geralmente, quando se pedem esses temas mais assim, que geram paixões nas pessoas, mas esquecem o caminho. E para a gente entender o presente, às vezes o caminho é mais importante do que a origem em si. Porque se eu colocar, por exemplo, para conversar, o Calvino e o Augusto Nicodemos, eles teriam muita dificuldade em debater. Eles teriam muita dificuldade. Se eu coloco, por exemplo, um puritano lá, século XVIII, lá que está indo nos Estados Unidos, lá, para conversar com um puritano de hoje. Puritano de hoje que joga futebol, que olha televisão, que joga videogame, que dialoga com a cultura pop. Será que ele conseguiria ter um debate saudável com esse puritano? Talvez não, né? Aí você pode dizer, mas é que naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha computador, naquela época... Mas as ênfases de cada movimento seria diferente. Por quê? Porque quando a gente trata de história, a gente não está tratando só das origens, mas a gente está tratando do caminho que fez com que a gente chegasse onde a gente está. Uma definição para a história não é a ciência que estuda o passado. Se vocês fizerem uma faculdade de história hoje, eles não vão dizer para vocês, assim, os professores, que a história é a ciência que estuda o passado. A história estuda o passado? Estuda o passado.
Mas a história é a ciência que estuda os homens no tempo. No tempo. E o tempo não é só passado, o tempo também é presente. Então, como que a gente chegou onde nós estamos? Então, essa é uma dificuldade quando coloco o termo história de alguma coisa, definir em que parte da história nós vamos chegar para estar onde estamos. No caso do pentecostalismo, isso é muito mais fácil de definir. Porque eu falo porque eu venho de um movimento pentecostal nas minhas origens, enquanto cristão, na minha criação, enquanto pessoa, que o pentecostalismo é um movimento muito mais jovem. Se a gente for falar de catolicismo, a gente tem que, lá na Idade Média, os católicos vão ir até mais longe, né? Vão ir na Antiguidade. Se a gente for falar de calvinismo, a gente tem que ir lá na história moderna. O pentecostalismo, a gente quer estudar essas origens, esse caminho, é só a gente voltar para o início do século XX, porque foi lá que se definiu o que é o pentecostalismo e o caminho que vai tornar o que é o pentecostalismo hoje, se é que a gente pode dizer que o pentecostalismo é alguma coisa hoje. A gente vai chegar nessa reflexão. E, por fim, né, o que aí eu vou conseguir conectar na Japânia com a história do pentecostalismo. Então, eu comecei pensando que a história é uma ciência não só que estuda o passado, mas que estuda os seres humanos no tempo, a partir do presente, dos estudos, das contradições do pentecostalismo hoje, para ver se isso existia nas origens. Então, eu vou fazer um olhar contrário, do presente para o passado aqui com vocês. Então, algumas definições aqui que é importante que a gente tenha hoje, que são difíceis de fazer, talvez a gente não chegue numa resposta aqui. Hoje a gente vive uma época no Brasil, numa complexidade muito grande, de definir, por exemplo, o que é pentecostalismo e o que é neopentecostalismo. Geralmente, as pessoas que são pentecostais e que não querem se ligar ao neopentecostalismo, elas dizem assim, não, eu sou um pentecostal clássico, eu não sou um neopentecostal, isso aí que está aí é neopentecostalismo, isso que está lá na Igreja Universal, isso que está lá na Igreja Internacional, na Igreja Mundial, é neopentecostalismo. O que nós fazemos é pentecostalismo. Mas a pergunta é, onde é que está essa linha tênue entre as duas coisas? É na instituição? Bom, vamos pensar que a Assembleia de Deus nasceu numa época que muitos vão dizer que era a época do pentecostalismo clássico. Na minha vivência de Assembleia de Deus, no mesmo púlpito que pregava um cara que tinha fortes orientações calvinistas, inclusive, era o cara que tinha fortes orientações, em outro momento, era o cara que tinha fortes orientações do que a gente vai chamar de neopentecostalismo. Igrejas pentecostais clássicas que colocam lá na frente do púlpito lá um castiçal, que colocam na frente do púlpito uma bandeira de Israel. Onde é que está essa linha tênue entre o que é pentecostalismo clássico e o que é neopentecostalismo? Outra coisa é a definição. O que é o neopentecostalismo? Porque se a gente for ver a bibliografia lá dos Estados Unidos, neopentecostalismo é outra coisa. Aquele movimento que tem ali na década de 60, de várias igrejas reformadas que adotam o movimento carismático, para muitos lá dos Estados Unidos chamam isso de neopentecostalismo. A gente chamaria isso de neopentecostalismo aqui do Brasil? Não. Isso também é utilizado por outros autores com outros nomes. Tem gente que chama de pentecostalismo de terceira onda, né, o Paul Freston. Tem gente que chama de pentecostalismo autônomo, que é um termo que eu prefiro, né, que é um pentecostalismo que não se relaciona com outras igrejas, que ele está meio que desligado, né, dos outros movimentos pentecostais. Um pós-pentecostalismo, que também é um conceito muito bom para tratar sobre o que nós geralmente chamamos de neopentecostalismo. Então, a definição, o que é uma coisa e o que é outra, nos dias de hoje, é complexo. Outra coisa é que o neopentecostalismo, pensando a definição que todo mundo usa, eu costumo usar o exemplo de uma simbionte, assim, ó,
que ele vai se adaptando às diferentes realidades. Se vocês colocarem no YouTube vídeos de igrejas diversas, vocês vão ver que, inclusive, igrejas reformadas estão utilizando aspectos dos que nós chamamos de neopentecostal. Porque ele vai se adaptando. Tu pode utilizar várias coisas, ter uma doutrina extremamente conservadora, mas que algumas práticas do teu culto, nos dias de hoje, vão utilizar elementos disso que a gente está chamando de neopentecostalismo. Isso é outra dificuldade da época em que nós vivemos de definir. Hoje nós vivemos numa época também que o pentecostalismo deixou, ou está deixando de ser, um tema marginal. Teve uma época que, se a pessoa falasse na rodinha de amigos que era pentecostal, era motivo de deboche. Ah, tu é o aleluia. Ah, tu é aquele cara lá que grita. Ah, tu é os carinha da capa preta, né? Referência à Bíblia. Ah, tu é, enfim, tu é aquele que fala em línguas. Era um motivo de sofrer preconceito nos círculos onde tu frequentava. Mas hoje, por diversos motivos, o pentecostalismo deixou ou está deixando de ser, em alguns círculos, um tema marginal para ser um tema da moda. Porque, geralmente, até a introdução do nosso amigo aí, ele falou, né, que é importante nessa questão do racismo. Se fosse alguns anos atrás, a palestra aqui seria de outra coisa, para fazer uma apologética contra o pentecostalismo. Então, está mudando a situação. As próprias universidades, elas estão lotadas de trabalhos, alguns bons, outros péssimos. Quem me acompanha no Instagram viu a publicação que eu fiz ontem de uma informação totalmente incorreta num trabalho lá sobre o pentecostalismo, mas os repositórios da universidade estão cheios de dissertações e teses apresentando o pentecostalismo. Tiago. Isso há tempos atrás não era tão comum assim. Tiago, deixa eu te perguntar, o seu slide ele tá travado ou você não começou a mexer ele ainda? Não entendi. É porque aqui na tela para nós tá naquele primeiro slide, né? Palestra Núcleo de Estudos de Fé Inteligente. É porque você não passou ainda? Não tá a época em que vivemos para vocês aí? Não. Aqui tá naquele primeiro ainda. Vou tentar mudar aqui, peraí. Ok. Agora sim, agora tá na época em que vivemos, isso. Tá, é que eu estava em tela cheia. Deixa eu tirar aqui e coloco de volta. Só um minutinho. Agora vai dar certo. E agora? Agora sim, agora tá perfeito. Boa. Tá na época que vivemos. Boa, beleza. E aí esse pentecostalismo, pessoal, que está também adentrando as universidades cada vez com mais frequência, ele tem sido lido não somente numa pauta conservadora, no sentido, assim, de defesa de um pentecostalismo clássico, ou mesmo do outro lado, né, contra esse pentecostalismo, ou de se afastar do neopentecostalismo, não está sendo lido só nessa maneira, mas também sob a ótica de pautas sociais. Então, a gente vê o pentecostalismo sendo lido sobre as pautas de gênero, né, seja a pauta de gênero relacionada às mulheres, mas também muitos trabalhos relacionando, né, pensando o pentecostalismo em questões LGBT, questões, enfim, dessa diversidade que a academia tem falado, e aí não é o nosso propósito aqui concordar ou não com ela, é só apresentar os estudos, mas também sobre a ótica racial, né, o que o pentecostalismo tem a ver com a questão negra. Eu coloquei aqui, né, como uma forma, mas poderia estar junto com as questões indígenas também. Há muitos trabalhos sobre isso. Qual é o papel do pentecostalismo no que a academia tem chamado de sul global? Essa categoria necessariamente geográfica, mas que tem a ver com um tipo de escrita menos eurocêntrica. Então, tem se falado muito sobre isso na academia, e qual o papel também do pentecostalismo no ecumenismo. E nesse caso aqui, nos trabalhos da academia, não necessariamente só do ecumenismo cristão,
mas também do diálogo interreligioso. Então, os trabalhos são bastante comuns. E nesse mesmo cenário, nomes assim que estão aparecendo muito frequentemente, e que tanto entre os pentecostais de forma mais restrita, mas também na academia como um todo de forma mais assim ampla, nomes como Davi Mesquiati, como Gedeon de Alencar, como Kenner, como Moab César Carvalho Costa, como Vandinei Granda, Rafael da Gama, César Moisés, Séfora Carvalho, Gutierrez Fernandes e por aí vai. Desse grupo aqui, gente, tem cientista da religião, teólogo, pessoa que escreve de fora da academia, o caso do Gutierrez, né? Pessoas que escrevem para o público de fora, o caso do Gideon, né? Pessoas que escrevem para o público de dentro, o caso do César Moisés, da Séfora, do Gutierrez. Então, são nomes que estão aparecendo nesse tema do pentecostalismo, e todos eles que se apresentam como pentecostais, que estão escrevendo de formas às vezes mais conservadoras, às vezes mais progressistas, às vezes mais tradicionais, às vezes não, mas que tem como a temática o pentecostalismo. Inclusive grupos de estudos internacionais sobre o tema que há tempos atrás era impensável de se pensar. Impensável de se pensar é ótimo, né? Que é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, que existe, né, em toda a América Latina, com escritores lá fazendo parte, inclusive os que são da Europa. E aí eu quero trazer para vocês uma outra visão que tem crescido também, que é um pouquinho mais antiga que essa moda aí, que eu apelidei aqui nos meus slides de O Mundo Invertido. Eu ainda estou na vibe Stranger Things, que eu acabei há pouco tempo, que é os antipentecostais. Tem crescido, mas não é de hoje, um grupo cada vez mais apologeta em relação a um antipentecostalismo. Por quê? Eu me lembro muito bem, ali por volta de 2008, 2009, 2010, que começou a cada vez mais aparecer uma teologia mais tradicional na internet, igrejas reformadas, vídeos traduzidos, né, que vinham de fora, que foram bênção para muitas pessoas, inclusive para mim, mas que, em muitos casos, geraram, inclusive, um afastamento do pentecostalismo e das questões pentecostais para uma aproximação das questões reformadas. Então, número cada vez maiores, desde essa época, de apologetas antipentecostais. Não preciso citar nomes aqui, você certamente conhece muitos. Pessoas tratando pentecostalismo ou neopentecostalismo, e para mim isso aqui é muito grave, tá, pessoal? Como o problema da igreja brasileira. E não como um dos problemas da igreja brasileira. Porque, beleza, tu quer achar o pentecostalismo um problema? Beleza. Eu que sou de origem pentecostal, eu acho o cessacionismo um problema para a igreja brasileira. Mas se tu quer achar o pentecostalismo, beleza. Agora, achar que ele é o problema é um pouco complicado. Numa época em que tem se confundido, né, liderança política com liderança religiosa, numa época em que está cada vez mais forte, não só no neopentecostalismo, mas também em religiões cristãs mais tradicionais, a questão da prosperidade. Então, tu colocar na conta do pentecostalismo, isso é bem complicado. Pentecostais que, para serem aceitos pelos reformados, isso é outra coisa mais grave ainda, tornaram-se calvinistas. Não tem problema tornar-se calvinista por convicção de tu ser calvinista, mas para ser aceito por um grupo, eu acho bastante problemático. Pararam de crer em línguas espirituais e até mesmo se converteram em pentecostais reformados. Existe um livro, né, do bispo Walter McAllister, que ele se coloca como pentecostal reformado. Talvez um pentecostal da Assembleia de Deus veria aquele livro dele e dizia, não, tu não é um pentecostal, tu não crê nas coisas que os pentecostais creem. Mas isso aí é outra história. E crítica dos pentecostais à igreja como universal do reino de Deus, mas mesmo assim utilizando muitos elementos dessa igreja em seus cultos, como elementos judaizantes, como teologia da prosperidade, e por aí vai. Isso, pessoal, são coisas estritas. Mas, de forma mais geral, a gente tem vivido um reflexo de algo que começou no século passado
mas que é muito comum hoje, que é a tal daquele palavrão que todos conhecem, que não tem como fugir dele, que nós estamos inseridos nele, que é a tal da pós-modernidade. E o que essa pós-modernidade trouxe, assim, de forma geral? Em primeiro lugar, ela trouxe identidades muito fragmentadas. Eu penso o seguinte, na época do meu avô e da minha avó, quando eles eram jovens, uma pessoa ela ficava no emprego a vida toda, ou numa profissão a vida toda. Hoje, se a pessoa fica 10 anos num emprego só, ela é guerreira naquele emprego. Desprendimento cada vez maior da tradição. Então, não interessa se a pessoa faz parte de uma igreja que tem uma tradição muito forte, enraigada na história, mas as novas gerações estão cada vez menos ligando para isso e adaptando a liturgia, os elementos religiosos da liturgia, adaptando a doutrina, porque a gente vive numa época que a gente pode criticar, a gente pode achar positiva, mas que há um desprendimento cada vez maior da tradição. E por isso, né, uma dificuldade de definir se as identidades estão fragmentadas, se a tradição a gente está desprendida dela, de definir o que seria esse tal do pentecostalismo. Bom, isso hoje. Mas a pergunta é, será que essa dificuldade de definir o que é ser um pentecostal, já que ele pega elemento reformado, já que o reformado pega elemento pentecostal, já que ambos pegam elementos do neopentecostalismo, será que é só hoje que essa definição é difícil de se dar? A gente viu dos dias de hoje, os desafios da igreja contemporânea. Mas será que é só hoje? Aí eu vou entrar no tema da nossa aula sobre história do pentecostalismo, e eu já dou um spoiler para vocês. Não é só hoje que é difícil definir o que é um pentecostal. Não é mesmo. Alguns dados para a gente aqui pensar, pessoal. Hoje, no Brasil, isso pelo censo de 2010, tá? A gente tem 42 milhões de evangélicos no Brasil. E para comparar, né, com a Igreja Católica, muito dificilmente o evangélico ele é não praticante. Ele pode até que ser um evangélico meia boca, que vive em pecado e tudo mais, mas ele vai na igreja, pelo menos. Tá? Ele não é aquele cara que nasceu católico. Ele teve ali uma experiência falsa ou verdadeira, mas teve. 9 milhões são de agremiações diversas. 7 milhões desses 42 são da igreja adventista, são da igreja batista, igreja congregacional, igreja luterana, igreja metodista, presbiterianos e por aí vai. 25 milhões são pentecostais. Esses dados não refletem nem de perto todo da realidade, por causa daquilo que eu falei. Existem os pentecostais que são reformados, mas existem os reformados que são pentecostais, que falam em línguas, que só não congregam numa igreja pentecostal. Tem pentecostais assumidos, no meu caso, que congregam numa igreja tradicional, mas sou pentecostal. Não faço parte de uma igreja, a Assembleia de Deus, por exemplo. Me criei nela, mas hoje não faço mais parte. E igrejas de bairro que não entram no censo, que não foram nem entrevistadas. Assembleias de Deus diversas. A gente sabe que a Assembleia de Deus tem Assembleia de Deus, ministério fulano de tal, Assembleia de Deus, ministério... Então, não reflete o todo do dado. É muito pentecostal por metro quadrado no Brasil. É impossível fugir. A gente sabe que o pentecostalismo não começou em Atos 2, muitos apologetas pentecostais querem dizer isso, porque eles confundem pentecostalidade com pentecostalismo. A igreja sempre esteve, seja ela cessacionista, seja ela católica, seja ela anglicana, metodista, ela sempre esteve ligada com aquilo que está lá em Atos 2. Aquilo foi derramamento do Espírito para a igreja. Não tem como fugir daquilo. Né? Vem como em Pentecostes, aquela música, ele não vai vir como em Pentecostes, porque ele já desceu o Espírito Santo para a igreja, já colocou em nossos corações, nosso espírito, né, o Espírito Santo, então ele não vai vir como em Pentecostes, não. Mas, quando a gente fala, mesmo aquelas igrejas que acreditam nos dons espirituais, na continuidade daqueles dons que aparecem lá no Novo Testamento, mesmo assim, essas igrejas não eram pentecostais, porque elas sempre ocorreram na história. Desde o primeiro século,
há igrejas que acreditam na continuidade dos dons. Aliás, foi mais comum na história da humanidade grupos que compreenderam, e aqui eu coloco, né, um conceito, mas não é no termo pejorativo desse conceito aqui, muito mais pessoas que acreditaram no mundo mágico, e quando eu digo mundo mágico, é um mundo que tem espaço para aparecer anjo, espaço para aparecer demônio, espaço para atuações do espírito, do que o mundo racional. Coisa de mundo racional é da Idade Moderna para cá, iluminismo para cá. Mais precisamente o iluminismo, né? Então as pessoas, elas criam no mundo que tinha manifestações espirituais, como o pentecostalismo crê, mas elas não eram pentecostais. A gente vê, por exemplo, no século XVII, uma mudança muito importante, e quem já fez meu curso sobre história do pentecostalismo, que está mastigadinho isso aqui, vai saber que teve uma mudança assim, de um questionamento da ortodoxia fria que tinha naquela época. Porque teve lá os primeiros reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, essa galera aí, que eram extremamente piedosos. Os caras, eles criam mesmo no poder de Deus em atuação, só que os seguidores deles nem sempre era assim. Então os caras, eles faziam sermões assim de páginas e páginas e páginas e páginas, iam lá para uma catedral e pregavam horas e horas aquele sermão chato e que não estava discutindo questões assim da vida prática, da nossa salvação no sentido assim de como que a gente exerce essa salvação. Eram sermões assim longuíssimos para discutir a forma certa de se celebrar a ceia, qual é o batismo verdadeiro, o Senhor está presente, é um elemento, é um memorial. Eram sermões assim mais doutrinários, mas nessas doutrinas que não têm na vida prática uma utilização. E aí vai, no século XVII, a partir daí, vai vir os caras que vão começar a questionar isso, ver isso como problemático. Um desses grupos foram os espiritualistas. Eles começaram de forma, hoje a gente considera muito estranha, né? Mas eles começaram a pensar a questão da iluminação, a questão da inspiração, a questão, os próprios Quakers, né? Dessas manifestações físicas do poder de Deus. A gente vai ter os grupos pietistas e os próprios metodistas que vão começar a questionar essa questão aí de tu nascer num país, tu ser crente, será que era isso? Porque tu nascia na Alemanha, tu era luterano. Tu nascia na Inglaterra, tu era anglicano, mas será que era assim? Será que não tinha que ter um pinguinho a mais nessa experiência aí? Será que era só saber o que estava escrito ou tu tinha que experimentar o negócio? Eles começaram a ver que era necessário que houvesse uma experimentação. Lembra lá do John Wesley, a experiência, né, do coração aquecido? Era uma necessidade de experimentar aquilo que tu estava pregando. Então já tinha, nessa época aí, essa questão da experiência envolvida. Aí, quando chega nos Estados Unidos, o negócio aí vai para outro lado, né? Para o lado bom e para o lado ruim também. Estados Unidos, pessoal, para mim é o lugar que mais sai coisa boa, mas é o lugar que mais sai baboseiro também. É um país muito complexo, né? E a gente teve nos Estados Unidos 2 eventos que eu adoro estudar, para mim é o tema mais legal que tem depois do pentecostalismo, que são os grandes avivamentos. A gente teve lá no século XVIII, por exemplo, o primeiro grande avivamento, que por causa da pregação desses caras, por causa da pregação do Wesley, do Whitefield, do Edwards, e por aí vai, traziam muitos novos convertidos para os Estados Unidos, muitos mesmo. Só que esses novos convertidos, eles não eram convertidos apenas pelo fato de entenderem um sentido teórico das coisas. Eles eram convertidos também nas suas manifestações físicas. Tem gente que olhava para o banco e via um inferno lá no banco, né, de tão forte que era a pregação. Tem gente que, quando entendia que era um pecador, se atirava no chão chorando e as lágrimas vinham e se rasgava, tudo porque identificava que era um pecador. Obviamente que com essa mensagem mais física,
O próprio Whitefield, ele tinha uma maneira assim de pregar muito performática, né? Então, é óbvio que as igrejas começariam a ser mais frequentadas. Quando tem salvação de vida da alma, também tem mudanças na vida social. Então, pautas sociais eram muito importantes. Apesar de vários desses líderes serem a favor da escravidão, teve vários que começaram também a ser contra a escravidão. Teve mudança na questão da drogadição, né? Álcool, outras drogas que foram diminuídas. Os próprios Quakers, quando vêm para os Estados Unidos, os direitos das mulheres, na reunião deles, as mulheres, se recebessem iluminação, elas poderiam falar. Isso no pentecostalismo vai ser importante também. Já o segundo grande avivamento, esse primeiro vai ser mais intelectual. Nesse segundo grande avivamento, a gente vai ver que pobres, bandidos, marginalizados, pessoas sem teto, vão começar a se converter. E isso aconteceu lá no velho oeste americano. Vocês lembram dos filmes lá? Muito filme norte-americano, eles não perdem o tempo deles de estudar meia hora de história, que eles colocam um padre lá no velho oeste. Não era padre, pessoal, era pastor. A gente está falando dos Estados Unidos, né? Então lá era cheio de pastor. E esses pastores contribuíram para diminuições drásticas nos problemas sociais, porque é óbvio, o cara era bandido. O cara ia lá tentar a vida no Velho Oeste, roubando lá, se convertia. Ele vai continuar sendo bandido? Não vai continuar sendo bandido. Ele vai ter uma mudança de vida, né? Só que aí é interessante porque até nisso o Brasil é um pouquinho atrasado nas coisas. Já nessa época, lá no segundo grande avivamento, para não dizerem que foi invenção dos pentecostais isso, vai ter gente imitando cachorro quando recebia o Espírito. Vai ter gente imitando lagartixa quando recebia o Espírito. Vai ter gente se atirando no chão quando recebia o Espírito. Então, isso não é invenção do neopentecostalismo, como muita gente quer dizer que é. Isso já lá no século XIX já acontecia de forma muito intensa nos Estados Unidos. Outro movimento importante vai ser o movimento de santidade dos Estados Unidos, que baseado, né, no metodismo wesleyano. Eles que fundaram a ideia do batismo com o Espírito Santo. Só que não era no mesmo batismo com o Espírito Santo que os pentecostais vão crer. Para eles, o batismo com o Espírito Santo era uma capacitação para a santidade. Então, se tu era batizado com o Espírito Santo, isso não eram todos que pensavam, mas algum deles pensava assim, que tu não sofreria, por exemplo, mais tentações. Ou elas diminuiriam drasticamente as tentações que tu sofreria. Ou mesmo que tu perderia a capacidade de pecar quando tu recebia o batismo com o Espírito Santo. E o pentecostalismo ele vai nascer nesse cenário. Esse cenário que está atualizado na forma de ver, não é mais aquela ortodoxia fria. Existiam, claro, os ortodoxos frios, mas vai ter ortodoxos que são mais, assim, abertos às manifestações espirituais, e vão ter os caras que eram heterodoxos, que não tinham nada a ver com a tradição, né? Que estava o protestantismo construindo. Mas também com essas coisas aqui, dos grandes avivamentos, de pregações com convertidos em massa, de pregações onde há cada vez maiores manifestações espirituais, e também com uma mentalidade norte-americana. A gente vai ver nos Estados Unidos, no século XIX, o tal do Destino Manifesto. Destino Manifesto era uma ideologia norte-americana que ele queria trazer a civilização para os outros povos, principalmente os povos da América Latina. O pentecostalismo ele vai nascer nesse cenário. E desse cenário ele vai construir as suas ideias. O dispensacionalismo, apesar das origens dele serem europeias, mas o dispensacionalismo forte nos Estados Unidos vai nascer dessa ideia do Destino Manifesto. Né? E também num cenário onde ele vai se desenvolver o que hoje virou palavrão, mas que é um movimento histórico, que é o tal do fundamentalismo, que era uma crítica, né? Uma crítica, a alta crítica dos liberais do século XIX. Nesse cenário, o pentecostalismo vai beber. A gente tem figuras pré-pentecostais que já eram diversificadas na forma de agir. A gente vai ter
a Ode Wolfwetter, lá do século XIX, que nas reuniões dela já tinham a ênfase na cura, já tinham muitos convertidos, já tinha língua estranha, já tinham reuniões com transes espirituais, que as pessoas elas entravam assim, num estado fora de si. A gente vai ter o Sandford, também lá do século XIX, vai morrer no século XX, que tinha ênfase em santidade, mas também tinha sua ênfase na cura divina. Ele criou, inclusive, uma escola chamada Escola Bíblica do Espírito Santo em Nós. Então, essa ênfase no Espírito Santo, que é muito forte no pentecostalismo, já estava lá nesse personagem. A ênfase do pentecostalismo de dizer que nós precisamos viver aquele tempo apostólico, os mesmos dons, no mesmo poder, já estava também na ideia do Sandford. Esse olhar que vem do fundamentalismo, mas também de outros movimentos, de ler o texto de forma literal, que os pentecostais têm, e é engraçado que o pentecostal ele lê de forma alegórica e literal ao mesmo tempo, eu acho muito, muito interessante isso, que esse personagem, Sandford, ele se comparava com Elias. Então, também vem dessa época, essas lideranças carismáticas que tinha. O Alexander Dowie, lá do século XIX também, que era um pregador de cura, que era fundador da Zion City, que diziam, assim como Parham vai dizer, que os cristãos tinham que abandonar os remédios. A pessoa tinha que crer na cura e a cura viria. E que vivia o fim dos tempos. Olha aí outra questão, né, do dispensacionalismo, de achar que a volta de Cristo é para ontem, não é para daqui 1000 anos. A gente até pode fazer a crítica, mas falta na igreja um olhar de um retorno iminente de Jesus também, né? O Benjamin Irving, pregador de cura, defensor de uma terceira bênção. A gente sabe que uma das ênfases fortes do pentecostalismo na sua história vai ser essa questão de, além da salvação, há uma outra bênção, e já existia isso no movimento de santidade, também no Irving, e nesses outros personagens. E aí, olha só, a gente pode chamar essa galera aqui de pentecostal? Eu acredito que não, particularmente, tá? Eu acredito que não. Algumas coisas eles eram diferentes dos pentecostais da primeira geração, principalmente do Parham, tá? A gente vê aqui, ó, a Ode Wolfwetter, o Sandford, o Alexander Dowie, apesar de alguns aspectos da teologia deles parecer meio de seita, eles tinham muito essa questão ecumênica, de se reunir com vários outros grupos. A escatologia já estava presente, e estava presente ali também um anti-intelectualismo intelectual. Como assim anti-intelectualismo intelectual? Porque para eles o problema não era o estudo, mas estudar o quê? Bom, o Parham, que era um anti-intelectual assim por excelência, ele tinha uma escola bíblica. Então o problema não era o estudar, era o que se estudava. Então eles estudavam a Bíblia somente, e nessa leitura literal eles encontravam em si Elias, eles encontravam em si a vida dos apóstolos. E os primeiros pentecostais aí, será que eram todos iguais? Certamente eles não eram. Eu considero, particularmente, quem depois se interessar, quiser fazer meu curso, vai ter tudo isso aqui mastigadinho, se quiserem. Como é uma palestra mais geral, eu trouxe mais resumido, né? O Charles Fox Parham, para mim, é o pai do pentecostalismo. Mas não só ele. Ele divide essa paternidade com dois outros personagens, com William Seymour, mas quando a gente fala do Brasil, também com o Durham, que foi o que ensinou o pentecostalismo para Aimee, para Gunnar Wingren, para Daniel Berg, para Francis Kohn, que são, né, os pais e mães do pentecostalismo aqui no Brasil. E o Parham, assim como os outros personagens, era um pregador de cura e de santidade. Ele dizia que não precisava de médico, inclusive ele tentou ser médico na juventude, e aí depois ele tem uma frase muito interessante que é que o diabo fez ele acreditar que poderia ser médico e também cristão. Porque ele achava que se a pessoa cresce em cura,
ela era curada. Se ela não cresce em cura, é porque ela não tinha entendido ainda a teologia da cura. E ele vai desenvolver, lá em Topeka, no Kansas, primeiramente uma casa de cura, que oferecia serviços de enfermaria, que oferecia a agência de empregos, que oferecia acolhimento para as prostitutas das ruas de Topeka, que depois vai se tornar a Escola Bíblica Betel, onde vai se dar aquela ideia que todo mundo conhece, é só ler, e afinal, no Brasil, só o que trazem do Parham, que numa das aulas lá de 1901, uma das alunas dele, depois que ele tinha ordenado os alunos a estudar o livro de Atos para descobrir o que era o tal do batismo com o Espírito Santo, uma das alunas dele, a Agnes Osman, vai falar em línguas pela primeira vez, e para ele, diante da interpretação dos seus alunos, vai entender que aquilo ali é a evidência do batismo com Espírito Santo. Porque para ele tinha um problema. Os caras do movimento de santidade, eles diziam assim, ó, tu foi batizado com o Espírito Santo, agora tu não peca mais. Ou tu diminui as tentações, ou tu vive em santidade e tal. Para ele, como é que tu prova que a pessoa pode muito bem em público não pecar, mas no privado dela precisa de uma evidência, de uma prova que ela foi batizada com o Espírito Santo. E para o Parham eram as línguas estranhas, que no caso dele não eram línguas estranhas, eram línguas idiomáticas. Ele jura de pé junto que a Agnes Osman falou em chinês. Ele mesmo vai dizer que depois lá que falou em sueco, quando ele foi batizado. Então, era uma visão diferente acerca das línguas estranhas. E o Parham, no Brasil, ele é meio escanteado por causa de várias polêmicas que ele se envolveu. Ele, por exemplo, né, ele vai ser acusado, e de fato essa acusação procede, de racismo contra o Seymour. Quando o Seymour vai estudar com ele lá no Texas, existiam as tais das leis Jim Crow, que proibiam que negros e brancos frequentassem o mesmo espaço. Então, o Seymour vai ter que ter aula com o Parham da porta. É óbvio, né, que se ele quisesse, ele poderia ter dito, entra aí, Seymour, mas era um homem do seu tempo, né, com os racismos do seu tempo. E outra acusação, que ninguém nunca provou, mas que à época foi uma polêmica só, que ele praticou, e isso que a bibliografia da época trazia, né, praticou sodomia com J.J. Jordan, que era um cara lá da cidade. Sodomia, para quem não sabe, é a relação homossexual, né, pessoal? Esse era o termo que se utilizava na época nos jornais. Como é que a gente descobre o pensamento do Parham? Primeiro, se vocês quiserem esperar, daqui 2 anos vai ter minha tese de doutorado que é sobre ele, aí vocês podem ler. Mas se querem ser mais rápido, vocês podem ler ou A Voz que Clama no Deserto, de 1902, ou O Evangelho Pleno, de 1920, que são 2 compêndios ali, que ele escreve o pensamento dele, e é um pensamento que é desenvolvido na medida que ele vai relatando a sua biografia. Olha só que diferente dos outros anteriores. Ele era um crítico da institucionalização da igreja, então, mesmo do metodismo ele criticava, ele era um metodista inicialmente, mas depois ele vai dizer que isso aí é tudo vaidade, que é tudo roubalheira, que não tem que ter instituição, e vai ser crítico, inclusive, dos pentecostalismos que vão surgir, inclusive do Seymour. Vão dizer que é uma bagunça. Só que ele criticava a bagunça, mas olha as coisas que ele cria aqui, que interessante. Ele era aniquilacionista, isso, para a época, nos Estados Unidos, dispensacionalista, era complicado, né? Ele dizia que os anglo-saxões eram descendentes das tribos perdidas de Israel. A forma que ele desenvolvia a sua teologia tinha, além da Bíblia, textos como 2ª Esdras, que nem está no cânon tradicional, e uma profecia de George Washington para desenvolver a sua teologia, que inclusive é uma teologia escatológica, né? Não é uma teologia do espírito, é uma teologia escatológica, o pensamento do Parham. E dizia também que existiam, nos últimos tempos, ordens hierárquicas dentro da igreja. A visão de línguas do Parham era bem literal. A pessoa aprenderia, com base no Espírito Santo, a falar chinês, e
resumir vários anos que ela passaria em escola de idiomas e poderia pregar na China porque tinha recebido o Espírito Santo. Aí depois, com o tempo, isso vai mudar no pensamento deles. O primeiro pentecostal pensava assim. Será que o segundo pensava assim? O segundo, assim, em lideranças de ambiente, de comunidades e tudo mais. O William Seymour já não pensava assim. William Seymour, que era um filho de ex-escravos, que vai aprender do pentecostalismo com Parham, que vai ser o líder da Rua Azusa 312, lá em Los Angeles, ele que vai ser acusado de ser uma Babel de línguas. Ele não tinha tantas essas questões especulativas no pensamento dele. Tá? Ele não tinha. Ele já vai ter menos problema com o desenvolvimento de uma teologia mais assim robusta. Ele vai dizer que as línguas não obrigatoriamente são para a vida toda, mas para só evidenciar o batismo com o Espírito Santo, e vai aos poucos se afastar da influência de Parham. O William Durham, eu estou tentando dar uma acelerada aqui, pessoal, que vai ser também alguém lá de Chicago, então bem distante também dessa galera, mas que vai aprender do pentecostalismo aí com Seymour. Ele vai ser o cara que vai mudar totalmente a forma de se ler esse pentecostalismo. Até então, o pentecostalismo eram 3 bênçãos. Ou seja, a pessoa se convertia, a pessoa era santificada, eles não abandonaram a santificação, e a pessoa era batizada com o Espírito Santo, para missão, enquanto para o Seymour já tinha mais uma questão de serviço. Ele vai dizer que não, são 2 bênçãos só. Quando a pessoa se converte, ela já é santificada. E ela precisa desenvolver essa santidade. E aí sim, a segunda bênção é o batismo com Espírito Santo. Aimee McPherson, Gunnar Wing, Daniel Berg, muitos outros pentecostais que vão desenvolver igrejas fora do Brasil e no Brasil aprenderam com o William Durham. E vai dizer que o batismo é uma capacitação para o serviço. E no caso do Durham, que é mais assim, mais próximo da nossa realidade em termos de doutrina, nos pentecostais do Brasil, ele vai estar numa linha assim, muito complicada, que ele não é nem fundamentalista, ele não é liberal. Porque muitos fundamentalistas dessa época aqui, eles eram cessacionistas. Ou seja, eles diziam que os dons lá do Novo Testamento aconteceram, Durham concordava com isso, mas não acontece mais. Mas, ao mesmo tempo, ele não era liberal, porque os liberais diziam que não, que lá não aconteceu, que lá é fábula, que lá é só um princípio ético, e ele não cria nisso também. Então, ele está no meio termo dessa galera aí, que não acredita nos dons hoje e que não acreditava nos dons nem no ano passado. Ele está no meio termo isso, ele acha que tudo existe. Quando chega no Brasil, esse pentecostalismo, hoje em dia a gente lê, né, ele geralmente por aquela teoria das 3 ondas do Paul Preston, o que é um desperdício, na minha opinião, esse resumo do pentecostalismo no Brasil. Por quê? Porque geralmente a galera cita essa teoria de uma tese de doutorado que não tem o objetivo de pesquisar o pentecostalismo. Ela só está contextualizando o pentecostalismo para estudar a Constituinte brasileira e a participação dos evangélicos. Então, é um capítulo da tese do cara, que ele vai, de forma metodológica, para resumir, ele é um sociólogo, as várias fases das principais igrejas do Brasil. Então, ele vai dizer a primeira onda lá, ênfase na pregação, no batismo com o Espírito Santo, a segunda onda, ênfase mais em curas, a terceira onda, né, o pentecostalismo e tudo mais. Então, é um resumo que ele está fazendo. Mas a galera tem lido como uma coisa fechada, dada, absoluta. E a gente vê, né, a primeira, já nesse Brasil, como que é diversificado na primeira geração, assim como era nos Estados Unidos. Congregação Cristã do Brasil, do Franciscon, é uma igreja mais fechada, que a gente tem muita dificuldade de encontrar fonte para pesquisar. Era uma igreja que até o Estado Novo só falava em italiano. Os cultos eram em italiano, a liturgia era em italiano, o inário era em italiano, tudo era em italiano. Só mudou porque
o Vargas desceu uma lei que não poderia falar em grupos fechados línguas que tivessem aliadas com os países do eixo da Segunda Guerra Mundial. A Itália estava e a Alemanha estava. Então, tanto os caras da Congregação Cristã do Brasil quanto os caras da Igreja Luterana sofreram bastante com isso e tiveram que se nacionalizar, portanto. Ofertas voluntárias, eles não pedem ofertas. Não participação da política, pelo menos, eu já ouvi de pessoas lá de dentro que não é bem assim, mas pelo menos na doutrina deles, não pode participar da política as lideranças, não pode falar de política no púlpito, não tem culto público no sentido assim de ser culto em praça, culto, botar uma tenda e fazer um culto, não há palmas, então essas manifestações físicas são mais restritas, fora a orquestra excelente que eles têm, né? A Assembleia de Deus, fundada pelo Vingre, pelo Daniel Berg, é uma igreja brasileira fundada por suecos que estavam nos Estados Unidos e que vai ter uma forte influência das religiosidades brasileiras, porque as pessoas vão se converter com essa visão, né, do mundo espiritual e aí vão traduzir isso para o cristianismo, mas que tem uma forte influência na estrutura política dos suecos, totalmente proselitista, diferente da Congregação Cristã do Brasil, ou seja, para o pentecostal da Assembleia de Deus, é importante que pregue o evangelho, é importante o folhetinho, é importante que tenha bastante número de pessoas, isso é importante. Com o tempo, não terá problemas em ter líderes na política. O próprio termo Assembleia de Deus virou um título, uma marca, não é mais uma instituição só. Então, a pessoa, se ela tem alguma característica assembleiana, ela vai criar uma igreja com o nome Assembleia de Deus, Ministério fulano de tal. Aí, falando mais de uma igreja mais nova, né? Igreja do Evangelho Quadrangular, mais nova aqui no Brasil, claro. Cultos mais modernos, Ministério Feminino, que para a Assembleia de Deus foi um problema durante muito tempo. Para a Igreja do Evangelho Quadrangular vai ser de boas. E por aí vai, né? A gente pode falar em igrejas mais midiáticas, como o Brasil para Cristo, os próprios neopentecostalismos que vão surgir. Então, o que eu quero dizer com essa palestra, o fio condutor dela, é que desde a primeira geração de pentecostais brasileiros, quanto pentecostais norte-americanos, existe essa dificuldade de definição, mas essa dificuldade para dizer o pentecostal com letra maiúscula e não os pentecostais. É difícil a gente definir o que é a igreja pura pentecostal, no sentido de pentecostalismo enquanto movimento histórico. E algumas características que a gente pode dizer que são comuns nessas igrejas pentecostais. Apelo muito forte com a comunidade pobre negra. Isso aí é a igreja que mais tem a galera negra, é a igreja pentecostal. É a igreja onde a gente vai ver em qualquer comunidade pobre também que está lá presente uma igreja pentecostal. Mesmo em ambientes que não têm ordenação feminina, a presença do ministério feminino é muito comum, mais do que em qualquer outra instituição. Por exemplo, a gente tem na Assembleia de Deus o círculo de oração. É um baita empoderamento aquilo lá. Porque se uma irmã do círculo de oração está lá o pregador com doutorado em divindade lá pregando, pastor, presidente, se uma irmã do círculo de oração levanta e começa a falar em línguas, o cara fica bem quietinho, pianinho, que ele vai ouvir a irmã falando em línguas. Ela não tem aquele poder institucional. Em igrejas que não têm ordenamento feminino, concordo. Mas esse empoderamento no sentido de se receber o Espírito, pode ser quem seja, o analfabeto, a mulher, o negro, todos esses que talvez institucionalmente não tenham tanto poder, mas na prática eles têm mais poder que outras igrejas. Muito mais democrático a forma de se atingir espaços de poder, ao mesmo tempo que se percebe a presença de lideranças autoritárias. Então é muito mais fácil, no movimento pentecostal, que alguém que não tem instrução se torne essa liderança autoritária aqui. Tem esses dois lados da moeda, porque os modos de se chegar ao poder são diferentes, né?
E a religiosidade brasileira é reinterpretada pelos pentecostais. Então, por exemplo, tu vai numa igreja reformada, aquela tradicional, protestante, e vai ter lá os caras dizendo que Exu Caveira, Pombagira, Tranca-Rua, eles não existem. O pentecostal não vai, aquele raiz, ele não vai dizer que Exu Caveira, Pombagira, Tranca-Rua não existe. Só que eles não vão dizer que são divindades positivas, ele vai o que chamar eles de demônios. Então, a religiosidade brasileira também é reinterpretada. E aí, para a gente terminar a nossa reflexão aqui, não sei, já não passei do meu horário, é a pergunta para a gente conversar aqui, todos juntos, que eu não vou trazer a resposta para vocês, é mais para ficar a pulguinha atrás da orelha aí. Então, o que é ser pentecostal hoje em dia, se desde a primeira geração o movimento é diversificado? Isso é o desafio da igreja contemporânea que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Então, muito obrigado por esse tempo. Fiquem à vontade agora para fazer as perguntas. Peguem leve com o professor aqui. Valeu! Tiago, que maravilha! Nossa, que excelente, que palestra esclarecedora, didática, informativa, histórica, né? Essas perspectivas, muito legal mesmo, parabéns, foi realmente fantástico. O pessoal está até falando aqui no chat, muito bom, excelente, nossa, foi fantástico mesmo, tá? Pessoal, nós vamos agora abrir o espaço para perguntas. Então, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, pode abrir seu webcam, microfone, ou então você que não quer abrir áudio ou câmera, você pode deixar a sua pergunta aqui no chat mesmo, que a gente lê para vocês, tá bom? Então, quem tiver perguntas, podem ficar à vontade, pessoal. Tiago, deixa eu A só... Manu sabe todas as coisas que eu falei aqui porque ela fez meu curso. Então, ela já está careca de saber já sobre os... Eu estou escutando aqui, está passando um filme na minha cabeça, o Jesus. Mas eu vou abrir as perguntas, então, né? Já que eu vou puxar a fila. Ô, Tiago, enquanto estamos falando, eu não anotei, mas bem no início você trouxe um dado do número de pentecostais no Brasil. Acho que é isso, né? E aí, recentemente, eu li até um estudo, acho que ele é cientista social, o Ronaldo de Almeida, que é uma pergunta, o estudo dele. Os pentecostais serão maioria no Brasil? É um prognóstico, tipo, para saber se isso ia crescer ou não. E aí ele fala, achei bastante interessante, e agora te ouvindo falar, isso encaixou muito mais na minha cabeça, porque ele começa a falar do movimento pentecostal como um movimento mesmo, e não necessariamente uma igreja, né, uma instituição. Que ele fala assim, que acredita que mais do que possam existir, né, igrejas pentecostais em número e instituição, mas a relevância do movimento ela tende a expandir ainda mais. E aí ele começa a falar de outras religiões, que é como se o pentecostalismo tivesse incutido naquilo, e você não sabe mais o que é essa religião, o que é pentecostal. Então, assim, achei muito interessante isso. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Não, é isso aí mesmo. E da própria, fora da religião cristã, né? A gente vê, o cara faz 3 gols lá, ele não perde para tocar na música do Fantástico lá, Vencedores por Cristo. Ele pede para tocar uma música pentecostal, que ele fez os 3 gols. Quando um artista desse se converte, e a gente pode refletir, enfim, sobre essa conversão, né? Que nem o Wesley Safadão, que se batizou 2 vezes e canta músicas, enfim, com conteúdo duvidoso com a filha dele. Mas onde é que ele se converte? Numa igreja que é pentecostal. Agora, eu falando, deixo o lado acadêmico de lado, o lado historiador de lado, agora eu vou falar sobre alguém pentecostal. Eu não sei se esse crescimento, assim, é tão positivo assim, porque se for um crescimento
a partir da pregação do evangelho, a partir das pessoas que creram no evangelho, show, é o Espírito atuando. Agora, se for um preconceito porque a teologia está se tornando algo aleatório, que aí tudo vira isso, ou porque está fácil ser, aí eu já tenho um pouquinho de dificuldade com esse crescimento aí. Por que a Igreja Católica, se tem algum colega católico aqui, me perdoem, é tão grande? Porque é possível ser católico não fazendo certas coisas, né? Nasceu uma família católica, foi batizado, é católico. Talvez o pentecostalismo tenha se virado isso, né? Tu frequenta o culto no domingo, mas tu não precisa de muitos qualitativos para se tornar pentecostal. Enquanto em outras igrejas tu precisa de qualitativo demais para se tornar, né? Então, eu acho que é um movimento natural que está acontecendo. Não sei se vão ser a maioria, acho que o catolicismo é muito forte ainda, mas que vai se manter como maioria entre os evangélicos, isso já é e não vai deixar de ser, acho que nunca. Puxando esse gancho que você falou do catolicismo, tem uma dúvida que eu tenho, talvez seja a dúvida de mais alguém, sobre esse movimento católico que eles chamam de carismático, né? Uhum. O que eu posso entender como uma diferença do que é um movimento católico carismático, ou até que ponto isso é uma influência pentecostal? A influência pentecostal com certeza. Mas quando a gente fala em carismático em vez de pentecostal, geralmente está se referindo que é uma igreja que ela crê na continuidade dos dons, é uma igreja que fala em línguas, é uma igreja que crê em profecia, que crê em, enfim, nos dons do Novo Testamento ali, né, revelação e tal, mas que não crê na ênfase específica da evidência do falar em línguas. E como o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, por exemplo, aquele livro Pentecostal Reformado, para mim seria muito melhor o Continuista Reformado, porque o pentecostalismo, a base dele, né, aí olhando um olhar mais de dentro do pentecostalismo, seria esse batismo com o Espírito Santo com evidência em línguas estranhas. Mas hoje em dia, muitas pessoas são pastores pentecostais já não creem assim, acho que o batismo na hora da pregação, na hora da conversão, outros acham que há outros dons para... Então, existem muitos pentecostais hoje, mas quando se fala em igreja católica carismática, é esse movimento ali pós década de 60 de igrejas que começaram a crer nos dons espirituais na sua continuidade, né? Isso aconteceu também nas igrejas tradicionais, reformadas, protestantes, enfim. É um movimento que aconteceu em ambos os lados. Excelente, excelente. Mais perguntas, pessoal? Podem abrir aí o webcam, microfone, podem fazer perguntas no chat também, viu, pessoal? Não tem problema. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Às vezes pode até ser um equívoco meu. É possível se afirmar que, às vezes, possa haver um olhar pejorativo para com o movimento pentecostal, e isso pode se dar muito em termos de, às vezes, a produção intelectual dos pentecostais, às vezes não tem uma quantidade tão grande quanto a produção intelectual dos reformados, enfim, é possível atestar isso ou não? Essa não é a única razão de um olhar um tanto quanto distorcido para o movimento pentecostal? Eu acho que se for por causa dessa falta de produção intelectual, Lincoln, na verdade é um desconhecimento da produção intelectual, porque são, por exemplo, a Assembleia de Deus, são poucas as igrejas que têm uma casa publicadora, focado em conteúdo desse estilo, né? Então, claro, muitas vezes não é considerado o estudo dos pentecostais, porque não é aquilo que... Porque eles não falam aquilo que as pessoas de outras tradições, reformadas inclusive, querem ouvir, né? Então é óbvio que uma
Helenal Cabral vai falar sobre a ótica pentecostal e com a simplicidade pentecostal. É óbvio que um Jeremias Couto, que enfim, com um Rudimar, citar outro aí, Eric. O Eric é o que está do meu lado aqui. Poxa, o saudoso Antônio Gilberto. O Antônio Gilberto. Então, é óbvio que eles não vão ser considerados porque, enfim, não falam aquilo que os reformados querem ouvir, né? E se tem muito disso, de ser considerado aquilo que concorda com a tua teologia. Então, eu já vi muitos reformados, bom mesmo é aquele, é o pentecostal Walter McAllister. Claro que ele é bom, porque tu concorda com ele, mas o pentecostal da Assembleia de Deus não vai concordar, né? Com a tua visão. Porque, historicamente, isso é outro dado importante, tá? Que hoje em dia, positivo ou negativamente, não é assim. Historicamente, a maior parte das igrejas pentecostais do Brasil eram arminianas, eram muito fortemente influenciadas pelo dispensacionalismo. Hoje a galera está mais diversa, né? Aí a gente pode discutir a qualidade ou a negatividade disso aí. Mas aí é assunto para outro papo, né? Hoje é mais a apresentação da diversidade e da dificuldade de definir o movimento. Você consegue, Tiago, enxergar, embora a maioria pelo censo de 2010 que você apresentou, os pentecostais são o maior número, né, dentre os evangélicos. Na sua opinião, quais são os maiores desafios hoje do movimento pentecostal? Uhum. Eu acho que o maior desafio hoje ele vai ter que ser enfrentado pelos teólogos pentecostais, principalmente, na sua escrita e na sua formação intelectual da igreja, porque muitos textos pentecostais, inclusive desses caras que alguns deles são meus amigos, inclusive, mas muitos, eles não deixam claro o que é uma análise do pentecostalismo e o que é uma proposta de pentecostalismo. Então, tem gente que está falando no pentecostalismo ecumênico, digamos. Tá? Show, se a tua proposta é um pentecostalismo ecumênico, legal. Só que soa, muitas vezes, como se ele está dizendo que o pentecostalismo é isso. E no chão da igreja, a gente sabe que não é isso. Que aquilo que o teólogo propõe não é o que a igreja tá vivendo, né? Então, eu acho que essa disparidade entre o que o teólogo escreve e o que a igreja vive precisa ser mais aproximada, né? Não no sentido de se acostumar com aquilo que a igreja crê, porque o teólogo, eu acho que ele tem que ajudar nesse desenvolvimento do povo, né? Mas também não pintar um pentecostal que não existe, né? Que não existe. Outra coisa muito necessária é olhar para o próprio movimento e com base naquela ênfase que se dá na Bíblia, até mesmo de forma literal, cuidar dos elementos externos que estão sendo colocados no teu culto, né? Como muitas práticas que, inclusive, não são da religião cristã, que tu está utilizando, muitas ênfases que não são cristãs que tu está utilizando. A gente vê, enfim, não é o momento aqui falar de política, mas a gente vê muitas ênfases sendo colocadas no púlpito que vêm do aspecto político e não do aspecto religioso. Então, é bastante complicado isso e o pentecostal, nos dias de hoje, tem que cuidar bastante com isso. Acho que todo cristão, mas como a palestra do pentecostalismo, eu acho que... E a linha é tênue, né, entre o neopentecostalismo, isso que a gente vê, de sal grosso sagrado, copo com água, isso aí não é originalmente cristão, né? É meio estranho isso aí. Maravilha, Thiago, perfeito. O Israel até colocou aqui no chat, né? Ecumenismo é endemonizado, assim como o calvinismo aqui onde eu moro, principalmente por causa dos espantalhos. Sim, verdade. Verdade. Pessoal, temos mais perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta ou quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade.
Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no WhatsApp. É isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Tiago, que palestra esclarecedora. Desde já eu quero te agradecer muito, muito, né, por esse aprendizado incrível, né? Com certeza a gente tem uma dimensão agora ainda maior acerca do pentecostalismo, não apenas o contexto histórico, mas também as perspectivas, os desafios, né, como você muito bem colocou aqui. E, cara, nós do NEFI temos muito a te agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nesse sabadão aí, né, no nosso último dia. Sigam, gente, sigam o Tiago lá no Instagram, @professor Tiago Kiefer, tá bom? Sigam o Tiago tem o curso lá de História do Pentecostalismo. Gente, por favor, façam. Nós recomendamos tudo do Tiago lá no Instagram, tá bom, pessoal? Pode acessar, sigam lá, não... vai que vai dar bom, pessoal, vai que vai dar certo. Então, tá super recomendado. Tiago, muitíssimo obrigado, meu querido. Valeu, eu que agradeço. É um prazer para nós, prazer todo nosso. E, pessoal, acabou, né? Poxa vida, meu Deus do céu, a conferência do NEFI acabou. Nossa, Jesus, e agora? Mas calma, pessoal, fiquem tranquilos. Nós temos as nossas reuniões mensais, nós temos várias linhas temáticas dentro do NEFI, temos direito e liberdade religiosa, tem ciência e religião, tem história do cristianismo com a Manu manda super bem, tem filosofia e cosmovisão cristã com o Juan, tem teologia sistemática com a Camila e com o Patrick, e tem o nosso clube de leitura, que apoia a nossa coordenadora, e nesse mês de agosto nós vamos ler O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Então, fique ligado lá no Instagram do NEFI, @NEFI Estudos, e fique ligado também no nosso grupo de WhatsApp dos participantes. Nós mandamos material de apoio antes das reuniões, né? Nós disponibilizamos os links das nossas reuniões mensais por lá. Então, fiquem ligados na nossa programação, tem muita coisa boa para o NEFI nesse segundo semestre. O pessoal aqui está adorando aqui no chat. Aqui. Obrigado, aula sensacional, que Deus abençoe, o Israel falando. A Leide falando, gostei demais, muito esclarecedor e provocativo, começando a seguir agora, bom demais, obrigada pelas reflexões desses dias, bom demais, a Manu agradecendo aí, pessoal, nós que agradecemos a cada um de vocês, muito obrigado a todos que estão aqui conosco, que assistiram às palestras, que passaram a seguir o NEFI, e se você que está nos assistindo ainda não segue, por favor, dê essa moral para a gente, e siga o NEFI no Instagram, @NEFI Estudos, e faça parte da nossa comunidade intelectual, ok, pessoal? Galera, muitíssimo obrigado a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus, um grande abraço, até mais, pessoal!